E aí, já preparou seu chazinho pra gente começar a bordar? Vai lá que eu te espero. Central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks. Esse aqui é um passo que você vai repetir toda vez que for pegar uma linha nova. Você vai cortar mais ou menos 1 metro de linha e vai tirar uma linha de cada vez. A meada vem com 6 linhas enroladinhas, mas a gente tem que tirar uma de cada vez para ela não embolar inteira. Você segura assim numa ponta, não solta e puxa a linha até o final. Você vai juntar essas duas linhas e vai juntar as duas pontas, porque a gente vai usar 4 linhas para esse ponto. Já você entende. Você vai colocar na agulha e vai ficar um dos lados assim, com uma argolinha. Para começar, você vai passar a agulha pelo tecido e voltar com 1 ou 2 tramas de distância desse lugar onde você aplicou a linha e passar por dentro da argolinha que você deixou. Winds southerly at about 15 with gusts of 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation, we're about a half inch behind. O primeiro ponto que a gente vai fazer é o ponto haste. Você vai fazer um pontinho assim, voltar lá no começo e entrar um pouco mais pra frente. E voltar ali onde você terminou o primeiro ponto. Sempre deixando a linha do mesmo lado. E vai repetir isso. Entrar um pouco mais pra frente e voltar onde terminou o ponto anterior. Se ficar complicado de entender, eu fiz um vídeo explicando cada ponto com um pouco mais de calma. Aí em todas essas partes que são um pouco mais curvadas, o ponto fica muito mais bonito se você deixar a linha sempre pro lado de fora dessa curva. Então você pode terminar ali onde começa a curva e começar de novo, deixando a linha sempre pro lado de fora. A gente vai usar esse ponto para terminar todo o chapéu e o contorno da roupinha dele, tá? E quando o seu chá terminar e de esfriar, você pode fechar a janela e continuar bordando. Agora que a linha já tá mais curta e não dá mais para continuar, a gente vai finalizar, a gente vai arrematar. Para arrematar, você passa por dentro de um dos últimos pontos ali que você fez e dá um nozinho desse jeito. Eu costumo dar 2 nozinhos para ficar bem preso. De novo, passa por dentro e depois passa por essa argolinha e vai dar um nozinho bonitinho. Aí é só cortar e começar de novo. Para começar, você não precisa fazer aquilo pelo tecido, pode fazer por dentro do ponto que estiver mais próximo de onde você vai começar. Eu bordei um pouco de noite, então eu não gravei porque tava difícil de enxergar, mas agora a gente vai pro próximo ponto. A gente vai começar um pouco diferente porque a gente já tá com 4 linhas na agulha, então é só dar 2 voltinhas na agulha com a linha e puxar para baixo ali e passar essa ponta por dentro da argolinha que ficou. O ponto que a gente vai fazer para preencher essa golinha aí dele vai ser o ponto corrente. Você vai entrar com a agulha no mesmo lugar onde você saiu e começar o outro ponto um pouco mais para frente, puxando essa argolinha. E assim você vai formar uma correntinha. A gente começou por esse lado porque a outra argolinha tá por cima. E o mais importante para mim do bordado livre é a textura. Então é bom a gente começar sempre pelo que vai ficar embaixo para ter essa tridimensionalidade. Aí fica tudo mais interessante. Eu também preenchi a golinha com esse ponto corrente e é só ir fazendo assim. Primeiro faz o contorno, depois você vai
indo cada vez mais pro meio, preenchendo com esse pontinho. O próximo é o ponto cheio, para fazer a gravatinha borboleta dele. O ponto cheio é só isso, você ir fazendo vários risquinhos assim. E eu gosto, para manter ele bem retinho no sentido que eu quero, eu gosto de fazer nos dois lados e no centro, e depois ir preenchendo. Eu comecei para dar essa sensação de tridimensionalidade também pelas asinhas da borboleta e depois o nozinho no meio para ele ficar por cima. Esse próximo ponto é o mais demorado porque a gente vai preencher todinho com o ponto partido. Se você não tiver afim, você pode fazer só o contorno, mas eu juro pra vocês que vale a pena, tá? Fazer ele todo preenchidinho, dá uma satisfação no final. E o ponto partido é só isso, você vai sair mais pra frente com a linha e voltar no meio do ponto anterior, partindo do ponto anterior, entendeu? E o preenchimento a gente vai fazer com uma variação de um ponto que chama matiz. Você vai fazendo um ponto mais curtinho, um ponto mais comprido e depois ir continuando assim como se fosse uma parede de tijolos, um mais curtinho, começando do meio do que tá do lado e vai continuando. Para dar o sentido do ponto do preenchimento, eu gosto de fazer igual eu faço o ponto cheio. Eu separo na metade, no sentido que eu vou fazer os pontos, e depois eu vou preenchendo para seguir esse sentido. Viu como dá um efeito muito legal? Como esse bordado eu não quero fazer o contorno dele, eu vou fazer uns pontinhos a mais nas partes que eu quero que fiquem mais altas, tipo na boca e nessa parte da pálpebra dele, que você pode ver ali no risco. Se você quiser pode fazer em contorno também, mas eu acho que fica muito legal fazer ele assim mais altinho. Aproveitando que a gente tá com a linha verde, a gente vai fazer um reflexo ali no monóculo dele, fica fofinho. Agora é a vez dos bigodes, eu vou fazer também com ponto cheio, porque ele é bem pequenininho, então fica bonitinho. E o olho eu vou fazer com o ponto haste, igual o ponto do chapéu e do blazer dele, do paletózinho. Mas eu vou fazer ele preenchido, o olho, só pulando ali a parte do brilhinho, que vai ficar branco. Ufa, passei muito rápido por essa parte. Agora o monóculo também vai ser com o ponto haste. Eu fiz uma só, uma camada só. E a correntinha do monóculo vai ser em ponto corrente, um ponto corrente bem fininho, com uma linha só. And in the Ponca City Blackwell area, 68 degrees today. Agora o galho da árvore vai ser feito também com ponto haste. É o ponto que eu mais gosto para fazer preenchimento assim de coisas fininhas e compridas, porque se fizer com o ponto cheio, ele acaba ficando ou com as linhas muito grandes ou muito curtas, e aí fica meio desigual. Eu acho que o ponto haste sempre dá um preenchimento bem bonitinho. For the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow, and of course the possibility of some scattered. As folhinhas eu escolhi fazer também individuais, assim com o ponto corrente, que eu também acho super fofo. Demora um pouquinho, mas fica tão bonitinho no final, fica assim com um monte de detalhe. Adoro. See the cloud pattern move until 2 o'clock this afternoon. So as of that time, of course, the front was way off in the northwest. Now, however, it's moving into the central part of the nation. E agora, os botõezinhos do paletó a gente vai fazer com o ponto nó francês. Ele é um pouco mais complicado. Aí eu fiz de novo o nozinho para vocês verem. Com um pouco mais de detalhe, eu acho. É só puxar e deixar esse rabinho dentro da argolinha, ele vai dar um nó que fica bem seguro. E o ponto nó francês é quase igual. Você vai dar umas voltinhas na agulha,
voltar com ela ali umas 2 tramas de distância e deixar essa linha bem puxadinha para o nó ficar bem fechado. E aí ele fica assim um nozinho. E foi isso, assim que o nosso bordadinho ficou. Agora você pode passar para o próximo vídeo da finalização para fazer o avesso dele ficar lindinho e poder dar de presente. Beijos!